Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e a Edrone é a mantenedora desse papo super bacana que tem como objetivo principal democratizar a educação e a informação sobre e-commerce no Brasil. E para isso eu tenho o prazer de receber o Gabriel Ave pra gente ter um baita papo. Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Tudo bom, Gabriel? Cara, tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Quer se apresentar pro pessoal? Pode ser. Por favor. Sou Gabriel Avi, sou cofundador e head de parcerias da Blue, então a gente até acabou se conhecendo, também tive a oportunidade de entrevistar vocês no fórum, exatamente, a gente trocou cadeiras hoje, né? Legal. E até agradecer pela experiência, porque faz 2 anos que eu tenho um projeto de podcast também, mas é a primeira vez que eu estou do outro lado da mesa. Olha aí, e invertendo alguns cara, papéis, e eu tenho certeza que, bom, aí entra aquela parte que eu já dei uma pesquisada em você, a gente já trocou algumas figurinhas, mas eu trouxe você especificamente, Gabriel, porque eu acredito que o papo que a gente tem hoje é para ajudar o pessoal de casa a quebrar uma mística que é muito clássica no mercado brasileiro. Então vamos entender hoje se ROI tem a ver com investimento em mídia ou se é um tapa-buraco, né? Se você investir em mídia, está tapando o buraco enquanto você não analisa de verdade o que está acontecendo ali. Então, eu acredito que a Blue e você podem muito nos dar um norte de como analisar esses números. Então, eu queria começar com essa pergunta. Dá para ter um e-commerce focado só em ROI ou a gente tem que investir muito em mídia para que esse ROI venha? Ou isso é uma falsa mística e não tem uma coisa a ver com a outra? Cara, você já começou com uma pergunta, assim, extremamente direta e a resposta de ordem prática, assim como você perguntou de forma direta, eu vou responder de forma direta e aí elucidar a minha resposta. A resposta é, precisa-se de investimento em mídia. Não é possível você ter um e-commerce sustentável olhando somente para performance. E aí vou te dizer o porquê. A Blue, a gente faz retargeting, nascemos como uma empresa de display para fazer retargeting, então contextualizando em linhas gerais de forma extremamente simples e não é jabá da empresa, tá? Eu só quero contextualizar porque isso elucida a minha resposta. Basicamente, eu pego uma pessoa que entra num site, não compra e trago ela de volta, certo? Perfeito. Imagina que se eu faço investimento só nisso, não tem pessoas novas chegando no site, entendeu? Então, por que eu trouxe esse contexto? Quando você olha para um e-commerce, é preciso que haja investimento em mídia, aí aqui a gente vai quebrar isso em funil, né? Quando a gente olha para estratégias de mídia, a gente busca sempre olhar topo, meio e fundo de funil. Então, explicando isso de uma forma mais elucidada ainda. Topo de funil é pegar uma pessoa que nunca entrou no teu site, ele não conhece você, você vai mostrar a tua marca para essa pessoa no ambiente digital com o objetivo dela entrar no teu e-commerce. Não necessariamente ela já vai comprar, não necessariamente ela quer saber mais sobre você. Alguma coisa chamou a atenção, ela passou a te conhecer. A partir daquele momento, você precisa fazer alguma coisa para prender esta pessoa com você. Total. E aí a gente fala sobre o tal do meio do funil. Então o topo, trazer pessoas que não te conhecem. Meio do funil, trabalhar quem te conheceu, mas não te considera. E aí você jogar esse cara lá para baixo, que seria o fundo do funil, que seria um retargeting, performance, para esse cara efetivamente utilizar dinheiros com você, certo? Então eu não tenho como fazer uma campanha, eu não tenho como colocar investimento somente na parte de baixo, porque se eu não estou fazendo investimento de marca, investimento na parte de cima, que é para ter pessoas ali, a gente não vai conseguir trazer resultado. Total. Então, de ordem prática, sim, precisa-se de investimento em mídia para que o ROI performance aconteça. Aí agora eu vou ser um pouco mais provocativo e para exatamente elucidar dúvidas do público de casa, é entender, e aí a gente tem que fazer uma análise mais ampla. Perfeito. Hoje, o que a gente tem muito no mercado é um monte de, e aí eu respeito todos, mas um monte de guru do tráfego, Jesus. um monte de... Não vamos ofender ninguém hoje. Não, de forma alguma. Tem um monte de guru, um monte de curso, um monte de fórmula, o tráfego perfeito, o criativo perfeito. Sim. E aí a pergunta que eu gostaria de trazer é isso? Essa é a prática de mercado? É entuchar dinheiro no Meta Ads e esperar que a coisa funcione? Ou existe mais do que apenas abrir a torneira de dinheiro e deixar a coisa fluir? Cara, eu vou te dar também uma resposta de ordem muito prática aqui e dizer que, principalmente se a gente está falando com pessoas, muitas vezes microempreendedores no Brasil, né? São pessoas que estão tentando aí ganhar a vida, Sim. acabaram de criar um e-commerce, estão ali de uma fase inicial para uma fase mediana. Eles não têm muito dinheiro para investir. Então, não é abrir a torneira, porque muitas vezes essa torneira nem existe.
Então, Muito assim, verdade. você precisa, de fato, fazer um investimento inteligente. Gurus de tráfego e por aí vai, eu não vou dar demérito pra essa galera, porque dentro dessa galera Tem muita existe gente muita boa. gente boa. A única coisa que eu gosto de ir um pouco além nesse sentido apenas é que existe muito mais do que só o meta ads como você trouxe, né? Então a gente até costuma brincar quando a gente fala de mídia, vamos colocar numa mesa, né? Estamos aqui, tem Sim. uma mesa, eu falo muito com agências sobre isso. O que você está fazendo de investimento hoje? Ah, eu faço feijão com arroz. O que é o feijão com arroz Google de mídia? e Meta. Google e Meta. Só que não é só isso que existe. Existe muitas outras coisas, outras ferramentas. Blue, por exemplo, é um exemplo bem legal para Sim. colocar quando olha para performance. Ou agora também Top e-mail, a gente tem soluções para isso. Mas a grande questão é, existem as pessoas boas, que são os gestores de tráfego, que efetivamente estudam, descobrem que existe algo além de você colocar dinheiro no Meta. Existe eu costumo dizer que não é uma receita de bolo, é uma metodologia. Você tem que Sim. saber olhar e interpretar o que está acontecendo, até porque vou falar de eu, Edrone. Tá. Eu, Edrone, quando faço um tráfego pago, eu tenho um público-alvo X, Sim. eu tenho X de investimento para fazer, eu tenho que transformar aquela jornada em uma maneira que, no fundo, me traga o tal do ROI, né? Sim. A conta tem que ser paga lá na frente. Não adianta eu criar uma super estratégia massa e falar para você, que é um dono de e-commerce ou dono de agência, que seguir exatamente a minha padronização vai te dar um resultado bacana. Então eu percebo que metodologias serão aquelas que te apresentarão um modo operante. Sim. Como fazer a coisa de maneira analítica. Diferente de, aí a gente concorda com os grandes gurus que abre a torneira e fala, se você fizer um investimento de 5 mil, você vai vender 50. Talvez há 10, 11, 12 anos atrás, naquela época onde a internet era mato e o GA4 do Google era um painel cinza, talvez naquela época, se você colocasse 50 reais, você ia ganhar 500 e assim escalavelmente. Hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que não é mais assim que funciona. E você falou bastante, e eu acho isso muito valioso, sobre o funil. Certo? E aí, eu gosto de pensar, principalmente com os estudos que a gente vem analisando do comportamento de compra do mercado, que atualmente o comprador brasileiro ele precisa de 6 a 8 contatos dentro de uma jornada de compra para ele efetivamente se sentir confortável para ir lá e colocar dinheiros em alguma operação, seja desde comprar uma ferramenta para a loja dele ou dele comprar algo de uma loja digital. Para você, essa jornada, ela representa que para cada estágio desses contatos é necessário uma abordagem ou dá para pensar num plano macro e ir se adaptando no caminho? Segunda opção, você precisa, quer dizer, a primeira opção, né? Você precisa ter a hipercustomização. Costumo brincar sempre que se você faz uma estratégia macro, quem conversa com todo mundo não conversa com ninguém. Então, isso é uma coisa muito interessante porque nós, hoje, somos bombardeados por publicidade em todos os lugares. Então, quando você fala 6 a 8, é a média que a gente costuma ver. Se você parar para pensar com tanto que existe hoje de publicidade, quando você abre um grande portal, você vai ser impactado de 6 a 8 vezes só na home. Só na home. Então, Por marcas assim, diferentes. Completamente. Então, para isso chamar a tua atenção, você precisa praticamente fazer uma comunicação de 1 para 1. Então, indo bem de forma didática, o estudo do funil e de quem você quer conversar, identificando que etapa do funil, inclusive, essa pessoa tá, é de extrema importância para você mexer numa coisa que você falou lá no começo, que é o tal do criativo. Então, não adianta rodar o mesmo criativo olhando para o cara para atrair ele para te conhecer, para querer que ele te considere e para fazer com que ele compre. Por quê? Alguma coisa que você faz na sua primeira comunicação vai chamar a atenção dele para ele querer minimamente conhecer a marca. Então, poxa, às vezes essa marca me apresentou alguma coisa nesse criativo que é alinhado com os meus valores. Então, se a gente for olhar para o mercado de fashion hoje, sustentabilidade, malhas sustentáveis, reutilizáveis e por aí vai. Então, são coisas que cada vez mais a humanidade tem olhado e as marcas de fashion têm olhado muito para apresentação sobre isso. Se a gente está falando sobre marcas talvez de alto luxo, o foco já não é nem esse, mas sim se colocar de uma forma completamente premium. Eu sempre trago essa visão, porque um tempo atrás, em um papo com um amigo, eu falando pra ele sobre o padrão que é costumeiro de ser visto em e-commerces hoje em dia. Aonde vai cada uma das coisas e tudo mais. E aí ele falou, discordo. Aí eu falei, discorda? Mas, cara, desculpa, eu trabalho com isso há 13 anos. Como que você discorda de mim? Ele, abre o site da Balenciaga aí. Aí eu, quê? Eu nunca abri o site da Balenciaga. Ele, abre aí. A hora que eu abri, aí eu falei, tá, eu entendi o que você tá me dizendo agora. Porque, e aí eu acho que completa muito o que você disse. O site da Balenciaga é uma peça de arte. Eles fazem da loja virtual deles
algo muito próximo do que você tem como experiência na loja física. Exato. Aí eu falei, tá, entendi. Então, de novo, não existe fórmula ou receita de bolo. Cada marca, cada uma das suas comunicações, ela tem que ser certeira pro público com o qual você está conversando. É mais ou menos isso? E também pegar aonde dentro do teu funil de vendas esse público tá. Então são as duas coisas. Ela precisa conversar com o público certo, então você precisa identificar quem você quer atingir no fim do dia, porque também não adianta nada, se a gente está falando sobre verba e muitas vezes ser escassa, não adianta nada você pegar essa galera, essa verba que você tem e rodar um criativo genérico para atingir muita gente. Inicialmente, pode fazer sentido até para você ver quem mais vai interagir com você. Para você, muitas vezes, você não sabe quem é seu público-alvo, você não tem a clareza sobre ele. Você pode rodar uma campanha, você pode colocar esse investimento num guru. Vamos brincar dessa maneira? Nós assumimos o papel de guru. Total. Peguei esse investimento, coloquei no Meta Ads e eu quero ver quem vai interagir com a minha publicidade. Poxa, esse grupo de pessoas aqui interagiu significa que de todos os possíveis que eu quero falar, esse grupo eu devo focar mais investimento porque a probabilidade deles interagirem e comprarem em algum momento é maior. Então, aqui falando até para que alguém que tenha dificuldade ou muitas vezes não quer pagar um gestor ou quer empreender na vida e fazer a própria gestão de tráfego, é um começo. Muito embora eu ache que, para todo empreendedor, dono de e-commerce, minimamente você já sabe com quem você vai conversar. Ou é esperado o quê? Essa é uma parte que eu ia trazer exatamente agora, porque eu acho que, dando um passo para trás, a gente tem que pensar exatamente no que você disse. No CEO de MEI. E, cara, o Brasil... Pra mim, tem muita gente que fala, o empreendedor sozinho, o cara só reclama. Eu falo, não, esse cara é um herói. Sim. O cara que consegue tocar sozinho uma operação, esse cara é um herói. Sim. Porque muito parece que é só subir o site lá, coloca 3 produtos e ganhar dinheiro. Mas, pô, tem o financeiro, tem o jurídico, tem o fiscal, tem a tecnologia por trás, os investimentos e tudo mais. E aí, quando eu olho pra isso, eu penso, esse cara, ele sabe de verdade quem que é o público dele? Porque aí conecta muito no que você disse. Hoje, pela falsa esperança de que é muito fácil empreender no digital, tem muita gente que fala, pô, esse produto aqui eu acho que... muito se baseia no, eu acho que esse produto aqui vende. Eu acho que o meu público-alvo é o masculino 30-40. Eu acho que ele tá em São Paulo. Por quê? Porque ele acha. Como que você, principalmente na posição que você atua hoje junto com a Blue, como que você lida com o achismo? Principalmente quando você tem agência, cliente, todo mundo ali em volta e a pessoa começa com, mas eu acho que isso aqui. Como que você lida com isso hoje? Vamos trazer um termo muito discutido no nosso mercado, que é o tal do data driven. Então, para quem não sabe, é você ser orientado a dados. O meu maior sonho no mundo é que todo mundo fosse assim. Essa é a questão. E aí que tá. Muitas vezes no começo, você não vai ter dinheiro suficiente dentro da tua operação para ser orientado a dados. Porque aqui a gente está falando sobre você ter um departamento de dados, sobre você extrair métricas do seu site, do seu e-commerce, para compreender, por meio da correlação dessas métricas, as tendências que você tem para boas tomadas de decisão. Total. Só que uma coisa aqui, cara, é muito interessante. Você pode fazer isso usando planilha do Excel. E você não precisa ser um gênio em BI, para entender aonde que eu costumo dizer, e aí a gente faz uma correlação com a Edrone exatamente por conta disso. Porque vamos colocar aqui no cenário, igual você disse, temos a mesa, né? Temos aqui o cenário onde a loja já existe. O cara tá começando ontem, ele abriu a loja e ele precisa começar a ter essa estrutura. O que a Edrone entende como um CRM e o único criado para e-commerce? O e-commerce, como eu costumo brincar, ele precisa de ajuda. Sim. Então, dentro do nosso CRM, o que ele vai ter? Ele vai ter como capturar dados de tudo o que acontece dentro da plataforma. Então, o cara entrou na loja dele, foi na categoria copo. Depois da categoria copo, ele foi na categoria garrafa. Na categoria garrafa, ele ficou meia hora. E da categoria garrafa, ele adicionou o produto... Ele visualizou o produto A, B e C, mas ele só adicionou o D. Eu tenho tudo isso registrado dentro do CRM. Uhum. Com isso, eu consigo tanto criar automação, quanto usar a IA para me trazer um baita de um relatório, para eu saber qual que é o meu produto mais visitado, da onde que tá vindo o público desse produto mais visitado. E aí eu concordo com você que, óbvio, para quem tá no baby step do baby step, a planilha de Excel vai te ajudar. Mas se você já tá disponível a dar o próximo passo, cara, usar a conta gratuita da Edrone já vai te dar toda essa visão. Porque com o nosso plano gratuito, a única limitação que o usuário tem é de 500 disparos mensais. E é renovável todo mês, ele não precisa pagar nada por isso. Uhum. Mas a parte de CRM e inteligência de dados, a nossa ferramenta toda já fez. E aí eu gosto de pensar, principalmente quando eu falo com pessoas da área de tráfego ou que têm um conhecimento bacana, que a gente fala muito sobre o funil, mas quando a gente está falando de uma operação full, a gente
tem que pensar que o funil é uma parte da ampulheta do e-commerce, né? Porque primeiro você desce o cara até ele comprar, e aí você, a partir do momento de compra, você tem que manter esse relacionamento com ele o suficiente até ele sentir vontade ou se sentir seguro para virar a ampulheta e descer de novo para comprar de novo. Exato. Esse modelo é algo que você acredita que é sustentável? Porque aí a gente tá falando de começar de novo, a equilibrar a balança. Óbvio, mídia programática, mídia paga é importante porque você tem que abastecer de gente dentro da tua loja, dentro da tua operação. Sim. Mas do outro lado, você tem que manter esse pessoal ativo, porque senão, mesmo que você tenha a melhor estratégia do mundo, a torneira de dinheiro tá lá aberta. Colocando até a torneira de dinheiro de lado e voltando antes ainda para coisas que você trouxe, acho muito interessante, isso acaba virando até um jabá para vocês. Você falou que o cara não precisa ter rios de dinheiro, por exemplo, para olhar que existem ferramentas como vocês, que são ferramentas grátis e ajudam eles a se tornar mais data-driven, entendeu? Exatamente. Isso é uma das coisas que, quando a gente fala pro empreendedor, o MEI brasileiro, eles acham que para eles terem minimamente uma estrutura, eles precisam ter muito investimento. E isso não é 100% verdade. Você tem, gente, hoje, se você, sei lá, tem R$200, você paga um GPT. Já começa aí. E outra, Usa um Gemini da vida. eu ainda parto de um ponto que, assim, eu costumo brincar, e na minha cidade, a gente tava falando sobre a minha cidade, lá eu costumo fazer workshops de guerrilha. Falou, cara, você quer começar agora? E você não sabe como? Vamos aqui. Eu já tenho uma lista de materiais gratuitos que podem ser usados. Então, pô, preciso de um CRM? Aí, drone. Pô, preciso de uma plataforma de e-commerce. Essa aqui. Pô, preciso de uma IA tão boa quanto o GPT, só que não rola agora. Cara, tem o DeepSeek, que é a versão chinesa que roda igual e é gratuita. Então, tem tecnologia. E aí, essa é a parte legal. Só que aí, até pra isso, eu acho que o cara tem que ser um pouquinho data driver. Porque aí eu acho que ele precisa entender que ele precisa dos dados para poder ir atrás da onde ele vai extrair esses dados? Concordo. Concordo com o que você trouxe e vou um pouco além dizendo que para todo mundo que é empreendedor, e isso é intrínseco. Não vou nem falar só empreendedor, cara. Vou falar para qualquer pessoa que minimamente tem 2 neurônios na cabeça e eles precisam conversar entre si, o Tico e o Teco. Você precisa ter conhecimento, você precisa buscar conhecimento, você precisa ser curioso, você precisa ir atrás desse conhecimento e onde ele está para ver como você consegue aplicar ele na sua vida. O negócio, ele é uma consequência da tua vida. Então, se você minimamente tem o Tico conversando com o Teco, você é um cara curioso, vai estudar e etc., você vai buscar formas das coisas acontecerem. Então, voltando à tua pergunta de 10 minutos atrás, o achismo. Não, cara, não tem que ter achismo. O achismo, aqui eu vou trazer uma coisa super interessante, tá? O achismo, eu acho ele válido. Quando que ele é válido? Depois que você já passou por uma determinada fase da sua vida, onde você tem bagagem o suficiente para o achismo ser pautado em um conhecimento que você já adquiriu. Então ele não é nem um determinado achismo. Eu diria que é o tal do feeling. É você ter a sacada, entendeu? Como meu professor, eu tenho... A gente conversou sobre conhecimento e tudo mais. Eu tenho um professor que ele instalou na minha cabeça uma palavra que é super comum, mas é o tal do behavior. E aí a gente tem que entender o behaviorismo da coisa, Sim. né? É o comportamento. Exato. Não é que eu acho, é que eu já analisei durante tanto tempo, eu tenho essa bagagem histórica de tanto tempo, que eu olho para aquilo e falo assim, eu acho baseado no... E aí, de novo, é sempre baseado na minha experiência, no que eu já vi, funciona e não funciona, que isso aqui pode dar certo, ou que isso aqui não vai dar. Mas no fundo, até essas pessoas que são full tech especialistas ali, elas precisam em algum momento debruçar sobre um assunto e buscar mais conhecimento, né? Exato, exatamente isso. Porque o achismo ele vai ser importante, mas você tem que ter minimamente essa bagagem para fazer valer de um achismo que vai te ajudar e muitas vezes não te atrapalhar. Porque se você não tem a bagagem e ir só pautado no achismo, você pode, se você não tem tanto investimento assim, acabar utilizando o investimento de forma errada e isso te prejudicar a longo prazo, até curto prazo. Porque se a gente tá falando sobre, muitas vezes, o cara tá fazendo a aposta da vida dele ali, colocando o que ele tem de dinheiro, cara, ele quebrou. Entendeu? Então, menos achismo e mais dados. E aí existem ferramentas como vocês e algumas outras, dependendo daquilo que o cara quer, para ele conseguir implementar, que é de forma grátis e vai ajudar ele a começar a ter ali uma visão mais orientada a dados. Sim, ele tem que ser curioso, ele tem que buscar esse conhecimento, mas só para eu ligar o raciocínio que eu estava trazendo quando eu falei do GPT e depois você trouxe o DeepSeek, por exemplo, é exatamente isso. Se você não sabe fazer, existem inteligências artificiais hoje com quem você pode conversar e você consegue criar essa linha de raciocínio para você. Eu falo que o melhor colaborador da minha empresa, talvez os meus colaboradores agora me agridam, seria o próprio GPT, porque não só eu uso, mas todo o meu efetivo usa. Então...
acabou se tornando algo indispensável para nossa operação, porque ele dá uma visão para você além daquilo que é normal. E você consegue sair da sua zona de conforto, muitas vezes começar a navegar em mares que você ainda não tinha conhecimento, muitas vezes vai demorar para absorver esse conhecimento, para trazer para o agora e você começar a se orientar para tomar boas decisões, entendeu? Então, é um excelente caminho. E aí você falou sobre a ampulheta. Quando a gente olha para a ampulheta, eu retorno na minha fala anterior também, a qual eu trouxe para você sobre identificar onde está o público e como você se comunica com ele. Por quê? Em cada etapa que ele está, teoricamente ele já concluiu a jornada, certo? Ele já comprou você. Só que existe uma outra coisa que é intrínseco a toda a marca, e na minha humilde opinião deveria ser o grande objetivo de toda a marca, que é fidelizar o cliente. Completamente correto. Então, se ele comprou com você uma vez, vamos trazer de novo o exemplo do fashion, e eu gosto de usar fashion como exemplo, porque é muita concorrência, cara. Eu diria que todo dia vai nascer um e-commerce que seja minúsculo de fashion para vender qualquer mínima coisa. É dropshipping de gente trazendo tecido novo da China para vender, alguém ainda mais que com o fez... modelo de fast fashion que a gente tem agora. Total, que é praticamente descartável. Sim. Então, você vê uma C&A da vida cobrando quase R$200 na camiseta. Meu Deus do céu. Isso não, pelo Cara, amor de Deus. é absurdo. Mas aonde eu quero chegar com essa fala toda que eu tô trazendo? Se o cara comprou você uma vez, não significa que ele gostou. Porque a compra do primeiro produto é a experiência que ele vai ter física com o que você está propondo para ele. A menos que você seja serviço, é mais intangível e por aí vai. E aí eu até complemento um pouco de pensar que assim, a primeira venda, dependendo da operação, compensa, e aí a gente pode trazer um case que eu acho muito legal, mas compensa você meio que pagar pro cara te comprar. Sim. Diga-se de exemplo, eu gosto de... Infelizmente não é uma cliente nossa, mas eu gostaria que fosse. A Insider. A Insider, pra mim, ela tem um referencial, depois que eu fui entender, porque ela surge lá no passado com um produto bem diferente, daqui a pouco ela começa a popular a internet, ela faz um modelo de tráfego de influência, que pra mim ela foi uma das principais a fazer isso num momento onde ninguém tava fazendo. Sim. E quando eu fui entender, mercadologicamente falando, a compra da camiseta Insider no preço que eles vendiam ali no final de 2021, 2022, não pagava a produção do material. Junto com o investimento, é o famoso CAC, né? Não pagava o CAC deles. Mas eles criavam uma experiência de compra. Sim. Porque todo mundo falava de Insider, todo mundo tinha uma Insider, todo mundo queria que aquilo fizesse parte do cotidiano dela, que ela comprava uma, aí a hora que ela tinha a experiência, falava, nossa, o tecido realmente é diferente. Ela comprava de novo. Essa é a questão. E aí se pagava. Então, concordo plenamente com você que a parte principal da experiência do meio da ampulheta é em que momento você vai fidelizar essa pessoa. Exatamente. Porque a partir do momento que ela recebeu o teu primeiro produto e ela viu que é diferente, toda aquela proposta que você encantou ela no digital para ela chegar com aquilo tátil na mão dela e fez todo o sentido, ela vai considerar em comprar com você de novo. Só que aí já é uma coisa muito, eu diria, cultural brasileira, né, cara? O brasileiro, ele precisa ter vantagem em alguma coisa. Totalmente. É o cupom de primeira compra, é o frete grátis, ou, poxa, você já é meu cliente, tó outro cupom aqui pra você comprar o seu segundo produto. Agora que praticamente todo mundo oferece o tal do cashback. Então, você faz a primeira compra, você ganha X% de cashback para a tua segunda compra. Pra quê? Pra você ficar recomprando e recomprando e recomprando. Então, qual que é o grande ponto aqui quando a gente observa sobre a ampulheta? Você fez o cara caminhar pela primeira jornada. Ele chegou com o teu produto, gostou do teu produto, agora você precisa continuar alimentando essa pessoa para que, de fato, ela fique de forma cíclica retornando. Mas o que é interessante de observar também é que, isso eu falo porque todas as marcas deveriam prestar atenção nisso e não são todas que fazem, é que as próprias pessoas com quem as marcas conversam mudam. Então, o que é a prioridade dela quando foi para ela fazer a primeira compra, pode ter mudado no momento que ela tá para uma possível recompra. Então você precisa também entender os trendings, né? O que tá de novidade no mundo, ou o que as pessoas mais estão ligadas, porque quando você for fazer uma segunda conversa de funil com essa mesma pessoa que já comprou com você, ela pode estar em outra fase de vida. Então a mensagem que você usou da primeira vez já não vai ser a mensagem que vai captar ela para uma segunda. Ou às vezes que seja esses cupons, frete grátis, cashback, também não pode ser muitas vezes o que a pessoa está buscando. Porque senão, e aí eu gosto de fazer esse comparativo, que é a sua loja tem clientes ou consumidores de desconto? Porque essa disparidade, ela é muito importante e costumo dizer que para pessoa que não analisa dados, para pessoa que não vai lá e olha o dashboard no final, ela vai falar, não, tá tranquilo, esse mês o meu faturamento foi de uma casa de 10 dígitos. Pô, todo mundo fica feliz quando se fala de um faturamento desse. Mas a hora que vai olhar lá na ponta do lápis, 1/3 desse valor ficou em estoque, 1/3 desse valor ficou em investimento de aquisição e 1/3 desse valor ficou para pagar as outras contas. Aonde que tá
o lucro, né? Além de ter uma mensagem muito implícita em tudo que você está falando, não falando do dinheiro ainda de operação, Sim. mas a mensagem implícita é: quem é o consumidor de desconto não vê valor no teu produto. E a gente Entendeu? conecta lá, vamos trazer aqui de novo a referência, a gente conecta lá no site da Balenciaga, que não segue o padrão nenhum do e-commerce, que você entra no site deles, não tem um pop-up pra te oferecer nada, você não deixa dados pra nada, se eles nem pedem, você quer comprar, esse é o preço, achou bom, não achou bom? O problema é Paciência. seu. É uma determinação de mercado deles e eles com certeza estão vendendo muito bem. Sim. Não é todo mundo que pode ter essa opção, Exato. né? Então, vale também essa análise de mercado de eu posso me posicionar como uma marca exclusivíssima? Se você puder, faça. Sim. Vai ser mais barato para você, eu tenho certeza. Com toda certeza. Mas, se você quer trabalhar em crescimento, em escala, você vai precisar ser mais acessível. E mais acessível não tem nada a ver com dinheiro. Sim. Tem a ver em ser acessível de conexão. A Exato. marca olhar para mim e falar assim, pô, eu vou comprar da marca do Ed porque faz sentido para mim, né? Concordo 100%. É como você vende a mensagem que você quer passar. Eu sempre falo, cara, a vida é sobre storytelling. Se você monta o storytelling, a história bonita sobre aquilo que você quer vender, você vai vender areia no deserto. Porque é uma areia premium que você tirou de um canto do deserto que ninguém precisa saber, que você acabou de colher na esquina. Mas a forma como você está contando encanta quem está recebendo. E é ali que E é mora o sobre grande isso, segredo, né? porque, de novo, a gente está falando sobre sermos bombardeados por publicidade o tempo inteiro. Então, quanto mais... Isso, acho que todas as perguntas que você está fazendo, elas têm as suas conexões. Porque quanto mais customizado você consegue entender esse público, conversar com ele nessa mensagem quase que 1 para 1, é a forma como uma marca vai conseguir captar a atenção, entendeu? Então, naqueles montes de banners que você está vendo, na hora que você abre uma notícia... Alguma coisa ali vai chamar a atenção da pessoa, porque é uma cor diferente, um efeito diferente, ela parou, entendeu a mensagem que você colocou, falou, pô, já tem uma coisa legal aqui. E aí é o suficiente para ela começar menos- a interagir com você. E aí eu gosto de pensar que, da mesma maneira que a gente falou que tecnologia tá aí para ajudar, em alguns cenários ela atrapalha, Muito. né? Porque tem muita gente que não tá preparada para o uso da tecnologia. E aí a pergunta que eu queria trazer para você, que eu acho que é uma pergunta que é curiosa, é como que a gente pode ajudar o nosso mercado a se encontrar com a tecnologia? Porque eu acho que nós, como comunicadores, principalmente, a gente tem que conseguir olhar para alguma coisa e transformar um assunto complexo em algo mais palpável, já que o nosso viés é em ajudar. Ninguém está aqui para, né, só sugar o dinheiro. A gente quer que 100%. o crescimento seja natural. Então, como a gente consegue fazer essa estruturação e passar esse conteúdo para frente? Aí, cara, eu vou puxar um pouco agora do saco da Blue, porque foi a forma como a gente se instaurou no mercado. Então, eu venho para o mercado em 2018 com a Blue e nós trouxemos a empresa para fazer retargeting. A gente tinha duas grandes concorrentes no mercado na época, que era a Crito e a RTB House. Eu tenho zero problema em falar sobre isso aqui, inclusive fazem um excelente trabalho, existem até hoje, são empresas gigantescas, capital aberto e por aí vai. Mas qual que é a grande questão aqui? A gente escutou no mercado, na época que nós entramos, muitas mentiras praticadas por eles. Porque não era do interesse deles educar o mercado de como as coisas efetivamente funcionavam. Porque isso dá poder de escolha ou poder de entendimento para quem vai receber o seu storytelling. A gente fez a contramão do que eles estavam fazendo. Então a gente foi nas agências, e eu tenho até, curiosamente, hoje de manhã eu estava fazendo isso. A gente tem um evento que chama Blue Day. Eu vou até uma agência, eu vou até uma operação. Até tem um caso super legal para falar sobre isso com Juliana Flores, que foi um dos primeiros clientes da Blue. E eu tenho relacionamento com o Clóvis e tudo até hoje. E uma coisa que é super legal. O cara financeiro da Juliana Flores pagava a nota para minha empresa todo mês. E ele questionava a operação dentro da Juliana Flores do porquê que ele pagava essa mídia que ele não entendia o que era. Você entendeu o ponto? Aí eu peguei e falei pro Clóvis, falei, cara, vamos aí fazer um Blue Day? Ele fez questão de assistir, colocou o financeiro, colocou a empresa inteira para assistir. Eu dei uma palestra para, sei lá, 100 e tantas pessoas lá. Aí começou a fazer sentido. E não necessariamente de mídia. O financeiro tava ali. Aí na hora que eu terminei a palestra, o cara do financeiro chegou para mim no canto e falou isso. Ele falou, poxa, agora eu entendo por que eu pago a tua nota e faz muito sentido pagar. Então essa é a grande questão. Nosso papel, de fato, é sermos educadores. Quando a gente fala de tecnologia, existe um monte. Eu faço performance. Quantas empresas de performance não existe aí? Um monte também. E assim, cada um vai vender o peixe da forma que falar que o seu faz melhor que o concorrente. Tá tudo certo. E tá tudo bem. É o storytelling de cada um. Agora, quando a gente realmente coloca na mesa, o nosso papel como educador é muito entender qual que é o objetivo que aquele cara quer com o dinheiro que ele tem. Então isso eu acho que é o primeiro passo de tudo. Não é simplesmente jogar a tecnologia para o cara. E aqui a gente volta também nas suas perguntas anteriores, o qual falamos que vocês oferecem uma ferramenta de CRM orientada a e-commerce, por exemplo, grátis, o qual o cara vai pagar só pelos primeiros disparos se exceder aquela cota mínima.
Então, assim, aqui a gente está falando ainda que ele nem precisa gastar dinheiro. Então, vamos falar que ele acabou de abrir um e-commerce, ele já precisa estar orientado a dados, começar a entender como os clientes dele, os usuários dele, conversam com ele. Usuário, porque às vezes no começo ele não vai ter cliente, mas ele Exato. precisa entender. Pô, eu tô fazendo tráfego, quem que tá chegando? Quem que tá se interessando? O Exato. meu produto tá validado? E para mim isso é muito confortável ouvir você falando isso, porque vai de encontro com a nossa proposta. Não adianta, e eu costumo dizer isso com certa clareza, que não adianta eu te prometer mundos e fundos se você não sabe que mundos são esses e quais serão esses fundos. Exatamente. Não é? Então, pô, vem pra Edrone porque com a Edrone o seu ROI vai lá pra cima. O que é ROI? Pô, vem usar o nosso CRM, que o nosso CRM tem automação de marketing e IA. O que é CRM? Ou eu atendo campanhas de performance com um monte de gente que bate na minha porta e fala, cara, mas eu tenho 100 mil reais para investir na Blue agora. Eu falo, excelente, de acordo com a minha projeção e com os usuários que você tem no seu e-commerce, eu vou consumir 5 mil. Não, mas eu quero investir 100. Não precisa. Eu falo, mas você entende que não é porque você quer investir que eu vou consumir. Porque para mim não é dinheiro por dinheiro. Para mim se eu consumir 5, eu estou te entregando o tal do ROI que você quer. Financeiramente, para Todo você mundo tá sai feliz. positivo. Se você colocar 100 mil em mim, eu posso queimar 100 mil reais de banner em 1 hora. Fazer você aparecer na internet inteira. Se quiser, eu faço. Mas não é isso que eu quero te entregar. Eu quero te entregar performance. De acordo com os usuários qualificados que você tem no seu e-commerce, os 100 mil eu consigo consumir 5 nesse mês. Se você quer aumentar... Você quer me dar esse orçamento pro ano? Beleza. Opa, a gente tem um essa é a planejamento. questão. Então, quando você fala sobre tecnologias e a gente educar, é justamente esse o viés que eu quero trazer, sabe? E aqui eu vou fazer uma provocação para todo mundo que está assistindo a gente, e essa é uma provocação muito real. O nosso mercado, ele é raso de conhecimento. Eu atendo muita agência, eu atendo muito e-commerce direto, eu dou muita palestra nesses lugares para quebrar esses mitos que existem por aí ou que outras empresas eventualmente já falaram em algum momento. E como eu faço isso? Abrindo a cozinha de casa. E não é... O mais interessante, eu vou dar essa palestra, eu falo, gente, o que eu vou mostrar para vocês não é o que Blue faz. É mostrar para vocês e ensinar tecnicamente como programática funciona. E não é Blue que usa programática para fazer um banner aparecer. É Google, é Meta, é Criteo, é RTB House, é Voxus, é Blue, é Yandex, é quem vocês quiserem. Agora Amazon Ads, Google Ads, Claro Ads, que agora todo mundo é você Ad, então... O Mercado Livre Ads me pegou. Quando eu olhei o Mercado Livre Ads, eu falei, caramba, chegamos nesse momento. Essa é a grande questão. Então o meu papel quando eu vou nos lugares é justamente falar, programática funciona assim. Você sabendo como programática funciona, por que para mim é importante você saber? Porque quando qualquer um desses alfabetos que eu falei para você aqui bater na porta e falar que quer vender porque ele é o diferencial, porque faz isso, isso e isso, você sabe que pergunta fazer para pegar o cara na curva. Você entendeu meu ponto? E não é porque eu quero desqualificar o cara, mas é porque eu quero impedir você de ser passado para trás. Eu concordo muito você com entendeu? Isso. Porque a Edrone, e aí, bem que a gente disse que em algum momento a gente ia converger muito nesse assunto, mas a Edrone tem exatamente esse pensamento, porque... De novo, a gente olha para quem é o público que não só consome, mas o público que precisa da nossa ferramenta. A nossa ferramenta é uma ferramenta polonesa, foi feita e adaptada para o mercado brasileiro. Somos a primeira e única exclusiva para e-commerce. Só que o que a gente entendeu? Falou, cara, o dono do e-commerce, às vezes, ele não tem dinheiro. Às vezes, ele não consegue operacionalizar a coisa. O que a gente pode ajudar? Pô, vamos ajudar, então, da seguinte forma. Primeiro que a gente não vai vender nada para ele. Claro que se o e-commerce já está num estado maduro e ele já sabe da necessidade dele, aí é outra conversa, claro. Uma conversa com o nosso time comercial para um pacote que vai atender a sua demanda. E esses pacotes são medidos apenas pela sua base de contatos. Não é por quanto disparo que você vai fazer, nem nada. Dito isso, a gente já tem essa parte colocada. Vamos olhar para a massa. Quais são os maiores medos? Eu não tenho dinheiro para começar. Plano gratuito. Eu não sei o que funciona. A inteligência artificial, a partir do momento que conecta a Edrone no teu site, ela vai ler todo o seu histórico, se você já tem conectado, e vai te dar sugestões do que funciona baseado no seu nicho de mercado. Porque a gente atende globalmente mais de 2 mil e-commerces hoje. Uhum. Então a gente sabe, vocês têm todos os segmentos média, mapeados. O que funciona. Então se é do fast fashion, funciona carrinho abandonado, funciona boas-vindas, funciona isso. Mas eu não sei escrever o copy. A gente tem uma IA que vai te ajudar a escrever. Então a gente foi tapando os buracos para dar na mão de uma pessoa que precisa aprender o como. Então, tá aqui uma ferramenta que vai te dar insight, vai te dar o caminho e vai te ajudar a crescer. A hora que você crescer, você paga um plano. Sim. Pronto. Aí eu entendo que pra nós, e eu acredito que pra você faz esse mesmo sentido, que é aquilo. Não adianta eu vender o meu peixe
Sendo que a pessoa que tá do outro lado, ela tem que entender se aquilo faz sentido ou não. Então, não tem maneira melhor do que eu falar pra ela. Toma, usa, não paga nada. E eu gosto de pensar que teve um case muito massa de um cliente que fez o onboarding com a gente. Na sexta-feira, 5h30 da tarde, ligou 4 automações e foi viver a vida dele no final de semana. Na segunda ele ligou pra gente. Gente, a drone tá com um problema. Problema? Que problema? Não, tá registrando um número estranho aqui. O quê? Não, tá dizendo que eu vendi 14 mil. Como assim que eu vendi 14 mil? Fomos lá na mesma hora. Não, vendeu. É que isso aí era o que ficava de carrinho abandonado durante o final de semana e a drone te ajudou a recuperar automático. Ele, é sério? Não, pode me passar pro comercial que eu vou assinar um plano com mais disparos. Perceba que não foi o nosso time comercial, não foi eu, Edivaldo, indo lá cutucar o cara, foi ele tomando a decisão de testar ou operacionalizar uma ferramenta que ia ajudar no crescimento dele. A hora que ele viu que o crescimento chegou, eu não preciso mais orgânico, brigar né? com o mercado. Eu me Sim. provei por ele. É a Exato. mesma coisa que eu acredito que é o seu caso. Não adianta alguém chegar e jogar um paco de dinheiro pra você e falar, usa. Você falou, mas se eu usar e não der o resultado que você quer, você vai falar pra mim que meu serviço é ruim. É mais fácil eu usar o que eu tenho e o que eu sei que vai funcionar, e você sai feliz, eu saio feliz e a gente mantém esse relacionamento por anos. E eu vou mais distante ainda. A gente abriu essa conversa com você falando sobre o ROI real ou sobre performance e tudo isso, né? E aí você até falou, cara, devo investir só em performance ou faz sentido investir em mídia? Hoje, se você não tem tráfego, a maior parte das ferramentas de mídia, de fato, nem vão aceitar rodar você. A única barreira de entrada que eu tenho na Blue, por exemplo, são 100 mil usuários únicos mês. Você tem que ter acima disso para eu Pra colocar poder- minha ferramenta lá. Por quê? Assim como vocês que foram removendo as barreiras de entrada, a gente fez a mesma coisa. Para você ter ideia, eu faço uma brincadeira quando eu vendo ou quando eu converso com alguém sobre Blue, que nós somos um consórcio digital. Por que eu sou um consórcio digital? Porque você fecha uma campanha comigo, ela tem uma base mensal, certo? Eu vou rodar mês, ficar provando o budget mês a mês com você para entregar e consumir ele. A partir do momento que você fecha a campanha comigo, eu fechei o primeiro mês, eu emito a primeira nota para 20 dias. Eu não tenho custo de setup, eu não tenho FII mensal, eu não tenho nada, e eu cobro você um revenue share pautado no sucesso. Então é de duplo interesse. É claro Você que entendeu você vai meu querer ponto? que ele tenha sucesso, porque é dali que vai vir o seu. E o porquê que eu tô falando sobre isso? Assim como vocês, elimina essas barreiras de entrada, que eu acho que isso é importante quando a gente está falando sobre mercado pequenos, médios brasileiro. e tudo mais. O mercado brasileiro, todo mundo é desconfiado. Aí eu achava que o brasileiro é assim, mas enfim, a América Latina inteira é bem pior. Você começa a olhar para essas coisas, você começa a ver valor, entendeu? Então, na hora que eu sento do seu lado para, por exemplo, vender Blue para você e eu falo que eu não tenho barreira de entrada, a única coisa que eu peço são usuários, também abre outros tipos de precedentes de conversa. Por quê? Aí já entra em tudo que a gente vem conversando, linkando os assuntos, o despreparo dos e-commerces, Pra entender dos o porquê. gestores de tráfego, que 100% da vida deles é pautada no que eles escutam em performance. Então hoje, eu acho isso muito bizarro, cara. Você vai conversar com essas pessoas e elas falam, não, eu quero performance é ROI. Eu quero ROI performance. Eu quero 10 de Cara, ROI, eu quero legal, 11 de ROI. Todo mundo quer, amigo. Mas o que você está fazendo como presença de marca? Eu não acredito nisso. Eu não invisto nisso. Eu vou falar, esse é um case que eu acho bizarro, velho. É um cliente que eu perdi. Isso já faz uns belos 3 a 4 anos atrás. Um pouco antes da pandemia. O cara me ligou domingo, de manhã, pra falar. Ele, enfim, fazia a gestão de um e-commerce de nicho de crianças e tudo mais. O cara me liga domingo de manhã pra falar que eu não tô vendendo. Que você não tá... Que eu não tava vendendo. Cara, a Blue não tá performando. Domingo, 8 horas da manhã. Aí eu falei, você é pai? Minha resposta, juro pra você, a resposta foi assim, você é pai? Ele falou, sou. Aí eu falei, Vai cuidar do seu filho. Não, o que você tá comprando agora pro seu filho? Nada. Eu falei, tá aí tua resposta. Brother, No meio, né? Pum! você entendeu meu ponto? Então por quê? Porque tudo bem que esse cara tem cobrança da marca, ele é um gestor dentro daquela estrutura e existe uma cobrança da estrutura para ele trazer resultado. Mas você precisa identificar quem é o teu público. Domingo de manhã, ninguém tá no e-commerce comprando nada, colega. Então não sou eu que não tô performando, entendeu? É o mundo a que- vida que o tá mundo descansando, funciona assim, cara. Você entendeu o que eu falo? Então tudo é conectado, eu diria. E a gente precisa cada vez mais, como educadores, ou até estando dentro das estruturas, né? Porque hoje a gente está aqui falando sobre conhecimentos, tentando compartilhar um pouco da nossa experiência com o mercado. Amanhã a gente está no e-commerce, amanhã a gente está numa agência, amanhã a gente está de volta nas nossas próprias operações. Então, o nosso papel dentro de todas essas estruturas é trazer essa visão de que, cara, tudo bem que performance e ROI é importante. E óbvio que é, porque tudo que você coloca, você quer ver retorno. É Total. óbvio. Mas para isso acontecer, existe todo um caminho e uma estratégia para isso.
E é aí que eu gosto de abranger, explorar, porque vem as tecnologias que a gente já conversou, existem inúmeras oportunidades dentro de cada etapa do funil, que depois vira ampulheta, mas teoricamente volta-se as mesmas estratégias aplicadas com comunicações diferentes ou olhando para outras ferramentas. Então eu até falo, tem muita gente que me procura hoje, pô, você pode fazer uma consultoria para mim? Queria entrar no digital, eu sei que você é especialista em performance, eu quero performance. Colega, você nem criou teu site, Que você tá falando de performance performance. que você quer, cara? Cara, cria um logo, cria uma marca, cria o site, aparece com isso em algum lugar, entendeu? Eu falo pra todo mundo, eu falo, cara, você quer... meu amigo que sempre ouve essa história, porque um dia, esse meu amigo que trabalha há anos e anos e anos numa fábrica, e ele é um cara muito bom fazendo o que ele faz, um dia virou pra mim e falou, cara, eu vou abrir um e-commerce, não aguento mais trabalhar de CLT, tô precisando de uma coisa tranquila. Eu olhei pra ele assim e falei, tranquila. No e-commerce. Vira servidor público, cara. Não, pô, é só ir lá e vender o produtinho na internet, né? Falei, cara... Teoricamente. Aí eu falei, cara, você tem certeza? Ele, não, pô, tem você vai super me ajudar. Falei, beleza. Não, eu ainda que sou o defensor dos doidos, falei, não, beleza, cara, vamos fazer o seguinte, me traz o branding da sua marca e a gente começa a trabalhar em cima, então. Ele nunca mais voltou nesse assunto. E é assunto aqui no podcast com certa frequência quando eu falo sobre facilidades do e-commerce. Sim. Que, assim, cara... Pode parecer fácil, porque parece que é ir no HostGator, comprar um domínio, abrir uma plataforma, se cadastrar, sobe 3 produtos com foto que você pegou do Google e pronto. Amanhã você é a nova Amazon. Você tá vendendo. Amanhã você é a nova Amazon, a maior e-commerce do mundo, você está vendendo. Cara, tem muita coisa por trás. Tem muita... Eu costumo dizer que tem muita coisa que muita água que passa debaixo da ponte que não tem ninguém vendo. Né? É que expandindo a sua fala, ainda que eu gosto muito de pegar os casos como esse e falar que dá pra ganhar dinheiro da forma como você falou. Abrir uma loja. Dá. Cara, dá. Sabe por quê? Porque existem os trending de vendas do e-commerce. Se você entrar agora no Google Trends, você consegue ver o que está sendo mais vendido, o que está sendo mais buscado. E são coisas que, se você quiser, você consegue comprar do AliExpress para chegar daqui 10 dias. E colocar uma margem bacana. Você entendeu? Compra um estoque mínimo ali, coloca uma margem legal, faz um e-commerce no Wix, coloca esses produtos e vende. Você vai ganhar dinheiro. Só que você não vai ter escala, você não vai ter marca e você vai existir com esse e-commerce durante 2 meses. Bateu 2 meses, o produto caiu. Já era. Aí você vai ter que ficar fazendo isso sempre, entendeu? Eu não sei se é uma comparação aceitável, mas igual a gente tá brincando, eu vim do interior, e no interior a gente conviveu durante anos e anos e anos com os camelôs, com as barraquinhas. E eu costumo dizer que, cara, com o máximo respeito, isso a todo mundo, mas essa pessoa que abre um e-commerce desse jeito, ele não abriu um e-commerce, ele abriu uma barraquinha digital. Porque daqui 2 meses ele vai fechar as coisas dele e se ele quiser ele vai abrir outra, com outro produto, com outro logo, com outro nome. Zero problemas com isso, mas, de novo, cadê a escalabilidade? Você vai ficar preso no ritmo pro resto da vida de compra esse produto, vende esse produto caiu, compra esse produto, vende esse produto. Não é muito dessa roda de hamster? É exatamente isso, e eu vou dar mais casos práticos, que eu acho super legal a gente trazer coisas que a gente escuta por aí de vivência. Tava eu no G4 lá, eu faço parte do scale do G4, conversando com outros profissionais de outras áreas, e nessas trocas que a gente teve, um cara importou um container da China com aqueles fidget spinners, sabe? Que aquele negocinho que foi febre, absurdo, vários, enfim. Cara, durou o que isso aí? 3 meses. 2 meses, 3 meses, se durou. O container do cara teve um problema na hora que chegou aqui, ele não conseguiu receber e retirar os produtos na hora que chegou. Quando ele conseguiu pegar o produto, já tinha caído. Ou seja, ele não vendeu. Ele tinha colocado uma margem para vender cada um por R$10, não conseguiu. Baixou para 5, não vendeu. Baixou para 2, não vendeu. Para você ter ideia, ele estava dando. Ele batia nos lugares falando, cara, eu tô aqui com umas caixas desse negócio, quer customizar para tua empresa e dar de brinde? Mas pega, Cara, que situação, né? Então, assim... É o camelódromo. É o camelódromo. E é o que eu falo, você quer viver disso? Se você tá disposto, eu falo porque tem louco pra tudo. Se você tem estômago pra fazer isso, faça. Você vai ganhar dinheiro, porque tem mercado pra todo mundo. Não tem tanta gente fazendo isso porque, de novo, não é escalável. E porque não é todo mundo que tem estômago. Se você tem, cara, vai lá. E eu falo sobre o grande sonho do empreendedor, que é criar uma marca sustentável. Quando eu falo sustentável, não é sobre sustentabilidade, mas é uma marca que permeia durante o tempo. Uma marca que se sustenta ao longo do tempo, de forma perene, com os altos e baixos, porque também a gente vive num país que colabora zero para você ser um empreendedor e crescer. Então, assim, eu falo que esse talvez seja um dos maiores sonhos do empreendedor. Quando você cria uma marca,
Você quer imaginar você daqui 10 anos com essa mesma marca, ainda em alta, e as pessoas falando, poxa, eu uso, eu gosto, é legal, eu recomendo. E por Eu aí tenho uma vai. marca que é a minha marca de coração desde que eu tenho 15 anos, que é a marca onde eu compro camisetinhas de banda. Eu já não compro camisetas de banda há muitos anos da minha vida. Uhum. Eu já até falei isso aqui no episódio anterior, mas a minha irmã chegou na fase onde ela se tornou esse personagem. Eu não compro mais pra mim, mas Uhum. até hoje eu compro pra Pra ela. ela. Então, meio que na nossa família, isso se tornou um negócio meio assim que quando eu era mais novo, eu comprava, aí um dia minha mãe me perguntou onde eu comprava pra ela me dar de presente, e aí meio que se espalhou pela família, então todo mundo que gostava de um som comprava nessa loja, e aí hoje a gente já passou de geração, eu já tenho um sobrinho que nem mora no Brasil, e eu compro camiseta aqui e mando pra ele Manda pra lá, porque é aquilo, eu me tornei refém, mas ao mesmo tempo um fã e um advogado daquela marca. Pô, é o sonho, e eu acredito que é o sonho de várias marcas, terem pessoas como eu e como a minha família Com toda que certeza. consomem aquela marca, né? Com toda certeza. Eu costumo brincar, inclusive, né? O seu melhor vendedor é o seu cliente. Pô, Quando você total. cativa o teu cliente para ele se tornar um promotor da tua marca, aí você atingiu o que de fato é tudo isso aqui que a gente está falando sobre o impacto do digital na vida e o ROI. Porque aí a coisa vira. Porque, de novo, vamos trazer o exemplo da Insider que você trouxe, né? Às vezes na primeira venda você perdeu dinheiro. O seu CAC foi maior do que o que entrou. Mas na recorrência, ótimo. Na Se pagou. recorrência vai te gerar um ROI positivo a longo prazo. Que E também não é uma os- coisa que nem todo empreendedor brasileiro está disposto a olhar, que é o médio a longo prazo. Ele quer ganhar agora. Porque ele precisa ver o dinheiro virar agora. Para ele poder reinvestir e ele continuar, de novo, naquilo que a gente falou, na roda de hamster. Ele vende o almoço para comprar a janta, para no dia seguinte ele continuar fazendo a coisa funcionar. Demérito nenhum, de novo, a gente falou já no Sim. Brasil, faz parte do comportamento do brasileiro, a gente não tem facilidade com dinheiro, tecnologia é escassa, tudo dificulta. Sim. Então é óbvio que a pessoa vai querer vender e receber, vai querer girar, mas é a parte, até aproveitando que a gente acabou de viver uma Black Friday, é o momento onde muito e-commerce quebra. Porque joga Sim. um caminhão de dinheiro na Black Friday, compra infinito de estoque, vende no desconto, não fideliza a pessoa, tem um monte de turning back porque o produto não atendeu a expectativa, porque o cara se arrependeu, porque foi uma compra de momento e tudo mais. Chega no final de ano, ele tenta recuperar no Natal, Não vai conseguir. dá janeiro, fevereiro, o cara quebra. Sim. E assim, em anos que eu tô dentro de operações, fazem anos que eu vejo isso acontecer. Todo ano tem uma empresa que você olha e fala, pô, essa empresa tá andando bem, né? Tá indo bem. Passa o Black Friday, pum, pum, quebrou. Por quê? Porque não consegue olhar para isso, para manter uma estrutura saudável dentro da aquisição, da fidelização e da diluição desse custo. Quanto maior o desconto e maior o CAC, mais difícil vai ser manter essa estrutura girando. E aí a gente pode até fazer um ponto que eu acho que é muito valioso para o pessoal estar se preparando para 2026, mas o custo do Meta vai aumentar em 30% no Brasil. Pô, o pessoal está se preparando para esse impacto, porque vai ser, já que todo mundo investe no Meta, quer dizer que vai ficar mais caro para todo mundo. O custo de aquisição do seu produto já está relacionado a isso? Ou daqui a pouco tem muita gente que vai estar vendendo achando que está lucrando e no fundo, conecta lá no que a gente falou no começo, no fundo ela está no 0 a 0 ou até pior, ela está começando a gerar um prejuízo que ela não notou. Eu vou te dar. Você, na verdade, anteviu o que vai ser a maior parte das conversas problemáticas de 2026. Sabe por quê? Porque o brasileiro ele não se prepara. Então, assim, a gente tem inúmeras notícias, a gente já deveria estar olhando para isso. Ninguém tá, sendo muito honesto. Eu vou falar porque, por exemplo, vamos falar sobre a virada do GA Universal pro GA4? Cara, eu atendo grandíssimos e-commerces dentro da Blue. O Google foi obrigado a postergar o fim de acesso ao GA Universal 2 vezes. Por quê? Porque o povo- chegava e o povo não estava nem aí. Não só isso, tiveram e-commerces, aqui eu não vou obviamente citar nomes, mas grandes e-commerces, operações que faturam milhões e milhões e milhões, que chegaram na data final da virada do GA Universal para o GA4, ficaram sem GA, cara. Porque, não vai acontecer. Daqui a pouco Tá rodando, vamos aí. Chegou, acabou, ligaram pro Google, brother, a gente avisou. 2 vezes eu falei pra você que a gente ia tirar, né? Não, mas, pô, preciso de mais tempo. Não, acabou. Entendeu? E Então, essa parte eu gosto muito de lembrar, e é importante para nós dois conseguirmos falar para o público de casa. Desculpa, o seu e-commerce pode ser o e-commerce mais legal do mundo para você. Para o Google, para o Meta e para esse povo,
Você é só mais um Você é número. só mais um número. Infelizmente, é algo que me dá tristeza de pensar. Porque, pô, é óbvio que o dono da operação, ele sente que aquilo é a coisa mais importante. Ele respira aquilo. Sim. Nada pode dar errado. Mas quando você liga pro Google e fala, pô, eu invisto 1 milhão por mês, ele vai falar, tá bom, você e mais um monte. Mas aí, como empreendedor, eu vou te falar uma coisa, assim, eu não concordo com a sua fala. E vou te falar o porquê. Ok. É muito egocentrismo. Quer dizer, eu acho que talvez eu tenha falado de uma forma errada. Não é que eu não concordo com a sua fala. Sim. Ela é correta. Mas o empreendedor que age dessa forma é errado, sabe? Isso É eu muito concordo egocentrismo, cara. É muito achar que, pô, meu e-commerce é o mundo melhor do do e-commerce tá no meu umbigo. Tudo gira ao retorno em volta do meu e-commerce. Cara, com toda a honestidade do mundo, se você tem uma... E de novo, vamos falar sobre o que a gente já vinha conversando. Acesso à informação. Você tem fácil, cara. Você tem acesso à informação, você tem especialistas por aí. Ainda mais quando você é um big consegue, player, né, cara? Você exato, não tá você mais tem jogando as cegas. como tirar recurso para fazer isso acontecer. Que outras pessoas não vão ter. E outras pessoas podem quebrar. Eu falo porque houveram casos na virada do GA que as empresas foram obrigadas. Eu falo, por exemplo, um grande player que estava conosco, Nike, cliente da Blue, aqui não tem nada a ver com quebrar, tá? Eles viram o problema que estava na virada do Universal pro GA4, eles internalizaram para criar um Analytics próprio, porque eles queriam trabalhar os dados internamente, porque o GA4 não era confiável, assim como, na minha humilde opinião, não é até hoje. Só que criou-se um padrão de aceitação em cima de uma desconfiança e todo mundo tá falando que tá ok, mas ninguém tá confortável, entendeu? As verdades inconvenientes, ninguém tá confortável com o GA4, cara. Mas é o que tem, e é hegemônico no mercado, e todo vai fazer mundo o quê? usa, e aí a gente tenta adaptar com o evento, aí sessão não existe mais, mas a gente adapta a sessão com esses determinados eventos, mas o dado nunca bate. É um terror. Você entendeu meu ponto? Não fala isso não, que é um terror. E aí as pessoas falam que tá ok. Pra mim não tá, mas beleza. É o padrão do mercado, todo mundo usa, vamos tentar se adaptar a essa verdade, a essa realidade? Ok, tamo aí, e aí isso que tem. Tá bom pra quem tá bom, né? Tá bom pra quem tá bom. Mas voltando ao tema principal do porquê que eu abordei isso, é muito complicado você ser um empreendedor e você não tomar a rédea do seu negócio em pensar que você é o alecrim dourado, entendeu? Você não é. Você precisa entender que se todas essas coisas vão acontecer, o que eu como empreendedor faria agora, sabendo que se eu faço investimento de mídia, ou até pensar em mais macro nesse cenário, né? Se a gente está falando sobre eu usar uma agência e a agência faz essa gestão para mim, às vezes o FII da agência vai subir. Às vezes o split que você faz de pagamento com a agência vai subir. Você entendeu? Você tá preparado para isso? Você tá preparado? A margem do teu produto, como é que você tá? Você vai ter que aumentar o valor do teu produto, porque se parte do CAC está envolvido no investimento digital, com certeza teu produto tem que subir, ou alguma coisa ali tem que encarecer para o usuário final, para o comprador, para o consumidor, para que você continue com a operação viável. Sem se estrangular, porque... E aí entra exatamente onde eu queria chegar, que eu acho que é o que faz mais sentido para essa conversa, que é quem não se prepara é refém. Sim. E é refém de tantas maneiras, porque aí a gente pode dar algumas soluções. Pô, você não vai conseguir fazer essas alterações agora. Cara, então para. Então olha para dentro, por exemplo, olha para sua base. Pô, eu vou ter que diminuir um pouco a minha aquisição e vou trabalhar um pouco mais interno, porque aí eu ganho um respiro, diminuo o CAC de quem já veio, para eu poder não externalizar esse custo. É uma estratégia. Tudo Vamos bem? ser mais extremista ainda? Não existe só meta. Você entendeu meu ponto? Total. Então, assim, se a gente for jogar no vamos ser extremo, vamos sair fora da casinha, enquanto eu não tenho uma solução para isso, não posso mexer na margem do meu produto, porque eu sou varejo, minha margem já é completamente estrangulada. Se o Meta acha que fazer isso ele vai interferir grandemente aqui no meu negócio, eu vou parar de usar Meta. E aí a gente pode ir para qualquer outro Existem ponto ads várias que tem. outras ferramentas. Eu posso ir pro Pinterest, eu posso ir pro TikTok, eu posso ir pra Blue, eu posso ir pro Google. LinkedIn, cara. Pro LinkedIn. LinkedIn é caro, hein, bicho? LinkedIn é caro. Mas o grande ponto que eu quero tocar é, às vezes, a gente também está muito acostumado a fazer a mesma coisa que a gente não olha pro mix potencial do mercado, entendeu? Eu sou Blue, faço performance, agora faço full funnel. Tem muito cliente que chega para mim e fala, eu quero fazer tal coisa. Eu roda isso aqui. Não, mas eu quero rodar você. Eu falo, tá, mas hoje eu não consigo te absorver. Se você fizer isso aqui, você vai crescer em tanto. Aí daqui tanto tempo, me procura de novo. A gente senta, conversa. Quer ajuda, inclusive, para fazer essa tua campanha? Não é meu papel, vou ganhar 0 fazendo isso, mas te ajudo com o maior prazer. Porque aí é isso que eu faço. E aí entra muito na conversa toda. Eu acho que a gente pode olhar e fazer um resumo pro público de casa para ele entender exatamente isso. Primeiro que o ROI, ele é uma coisa, e
o que o investimento em tráfego traz, ou a performance no geral traz, é outra. Né? Então dá para você investir para mostrar que tem um ROI, né, que é o retorno do investimento do quanto você botou, mas isso não quer dizer que você está saudável ou até mesmo que a sua operação tem longevidade, Sim. porque é o dois pesos, duas medidas. A gente falou muito sobre a torneira de dinheiro, mas a pergunta que eu costumo dizer é: seu e-commerce sobrevive se fechar essa torneira de dinheiro? Porque, óbvio, a gente está falando do Meta, que tem esses problemas, mas normalmente as pessoas rodam mais de uma campanha ao mesmo tempo em outros lugares. Se você desliga todas, seu e-commerce sobrevive um mês. Se não, tem alguma coisa nessa operação que você precisa analisar um pouco melhor, porque o seu funil, que em dado momento vai se tornar uma ampulheta, do outro lado não está conversando. Porque você trouxe muita gente, mas Você não essas fidelizou pessoas ninguém. não fidelizaram. Então, se você fecha a torneira hoje, quem que está continuando contigo, né? Então, a gente precisa pensar em fidelizar, se personalizar, se educar, e eu acho que muito da nossa conversa rodou em volta disso. Que não adianta o dono, o gerente, o gestor de e-commerce olhar para a operação dele e falar aonde que eu vou investir, ou o que eu vou comprar, o que eu vou conectar, se ele não tem dominância do porquê. Faz sentido isso? Faz 100% sentido e, inclusive, recortando essa sua fala de agora sobre investimento de mídia e ROI, eu tendo a crer que são coisas diferentes, sabia? O brasileiro, os gestores brasileiros, a escola de gestão de tráfego brasileira, vamos colocar assim, e eu falo isso porque isso é uma cultura nossa, tá? Se a gente vai para a Europa, por exemplo, eles não olham dessa forma. Isso é muito interessante. Quando a gente fala sobre gestão de mídia, investimento de mídia, se eu estou rodando uma campanha de topo, eu não estou olhando performance. No Brasil tá. Entendeu o problema? Então o cara fala, beleza, eu vou fazer uma campanha de awareness, de branding, que seria uma campanha para aquisição de tráfego, em outras palavras. Pra chegar gente. Literalmente, eu vou colocar dinheiro e eu só quero gente entrando no meu e-commerce. Obviamente você vai criar uma boa segmentação para quem tem as pessoas qualificadas, senão literalmente você está só abrindo a torneira que você bem comentou algumas vezes. O grande ponto aqui é, quando eu vou vender isso para um e-commerce, legal, e quanto isso vai me trazer em venda? Não, mas não é bem assim. Não é para trazer venda, você entendeu o ponto? Acho que cada etapa do funil, ela tem a sua metrificação correta a ser olhada. Concordo. O grande problema, e aí eu te trago, abordando outra pergunta que você fez, que é a questão de tecnologias, que é o que eu falei sobre educar o mercado. Existem empresas hoje no mercado que vendem awareness atrelado à performance. Porque dentro do que eles fazem, de alguma maneira da qual isso não é também esclarecido, e para mim é um outro possível problema, você consegue atrelar uma coisa a outra. Só que aí eu te pergunto, você talvez já tenha rodado alguma campanha de Meta Ads, simplesmente com o objetivo, porque você seta o objetivo que você Sim. quer no Meta, de aquisição de tráfego. Rodou uma campanha de aquisição de tráfego lá. Cara, quanto que isso te trouxe de venda, de ROI? Nada. Porque não é o objetivo. E olha que, nesse caso em específico, se tornou, dentre as minhas tarefas, hoje eu olho para os nossos ads. E na hora que eu vou olhar para isso, eu expliquei no momento 1 da reunião. Eu falei, gente, ó, essa campanha que tá rolando de topo de funil, esquece, a gente vai botar dinheiro nela e não vai vir dinheiro de volta. Não, como que não vai vir dinheiro de volta? Eu falei, não vai. Não é para isso. Obrigado por complementar exatamente o que eu disse. Não é para isso. Eu preciso que as pessoas primeiro entendam que existe uma solução, para depois eles se interessarem pela solução e efetivamente eu mostrar a solução, né? Dentro de uma camada mais simples, mas Vamos colocar aqui no fim do mês, quando você reporta para a diretoria, tudo vira um ROI. Total. Eu concordo com isso. Mas você tem que ter o breakdown, você tem que ter o detalhamento disso para falar que a campanha que você está colocando em topo acresceu a base de usuários qualificados da Edrone, Pra que poder- tinha 1.000 pessoas, agora a gente tem 10 mil. Desses 10 mil, já notamos que as pessoas que ficam no site são em torno de 50% disso. Então, são 5 mil potenciais consumidores novos de Edrone. Só um exemplo e prático. aí você vai quebrando. Você entendeu? Total. E aí, desses 5 mil que a gente tem aqui, a gente rodou uma outra campanha, ativação de e-mail marketing, a gente, sinal de fumaça, o que você quiser fazer. E desses 5 mil, 1.000 compraram com investimento de tanto, que gerou um retorno de tanto. Às vezes, pelo valor do produto que você vende, esses 1.000 que converteram no final, tornou o ROI completo da operação positivo. Às vezes, não necessariamente, mas vamos supor, vocês são serviços, vocês têm a recorrência, a longo prazo, isso fecha a conta. Não, em um Você mês entendeu não o paga, ponto? mas em 3 já resolve. Exato. E eu costumo ainda brincar que tem a conexão que você gera com a curva do seu produto. Tem produto que você bate o olho e compra na hora. Cara, adquirir um serviço, adquirir uma consultoria, pô, você precisa de um tempo de determinação para entender se você quer ou não. Então, no meu caso, como alguém que trabalha com tráfego, eu viro, sempre que eu vou falar sobre o assunto, eu falo, quanto é o tempo que você tem para ver se essa campanha vai funcionar?
Se alguém me pede um milagre pra ontem, eu falo, obrigado, eu não posso te ajudar com isso. Sim. Porque eu sou do marketing, não confunda os M's, eu não faço milagre, né? Então, eu gosto de trazer sempre essa visão um pouco mais clara de que, assim, pra todo mundo, quando a gente fala de tráfego pago, tem que ser a visão de que é um impressor de dinheiro. Você bota de um lado, vai sair mais do outro. Eu falo, cara, não é bem assim. É porque esse é o tal do vendido pelos gestores, né? Eles dizem ser dessa forma, não é. Já foi. Hoje não é mais. Concordo. E quanto mais tempo se passa, mais se encarece o mercado de mídia também. Porque tem mais gente fazendo exatamente a mesma coisa. Exato. E no fundo, acho que pra gente botar uma pedra em cima disso e as pessoas começarem a entender, ads é leilão. Não é? No fundo, independente de ads é leilão. Sim. Então, se você paga hoje alguém amanhã vai pagar 1 porque ela vai querer te vencer e ela vai querer dominar o teu mercado. Exatamente. E daqui 10 anos, o que você pagava virou 100. Porque o mercado se posicionou dessa maneira. Então, se você não olha para estratégias diferentes, para fazer aquisição de maneiras diferentes e continuar abastecendo o seu funil, desculpa, mas a longo prazo se torna inviável. Concorda? Você está completamente correto. E também acrescendo a sua fala, quando a gente traz performance para esse tema, ela é uma consequência de tudo que você falou agora. Entendeu? Então, se você fez uma boa estratégia, se você entendeu como o leilão funciona, porque isso também vai pautar você entender aonde você quer aparecer, o quanto de investimento você precisa dedicar a esta estratégia, que muitas vezes ainda não está atrelada à performance, mas para trazer tráfego qualificado, aonde possivelmente essas pessoas que são os usuários com quem você quer conversar estão. E aí a gente tem também uma outra frente que é programática pura aqui, é o leilão puro acontecendo. Se você vai aparecer na home do wall, quanto você acha que custa uma impressão na home do wall? Então, às vezes, chega uma pessoa, por exemplo, eu tenho R$500, R$1.000 para investir em mídia, eu quero aparecer só na home do wall. Maravilha, você vai aparecer por, sei lá, um 2 dia. segundos. Você entendeu? Sendo Dependendo conservador. do dia, Então, eu falo muito isso para as pessoas. Você tem que também ter essa parcimônia de entender que, de acordo com o seu investimento, você pode aparecer onde você quiser. Mas saiba o impacto que isso vai causar. E se faz sentido. E se faz sentido para você. Exatamente. Então, a performance no fim do dia, que é o que eu mais sou especialista há 8 anos em fazer, é uma consequência de uma estratégia bem desenhada que vai lá do topo até chegar em mim. Então, eu falo muito isso para todas as marcas. Por quê? Isso eu acho maravilhoso. Quem você acha que é o cara mais cobrado dentro de uma estratégia? O estrategista. Eu. Porque tudo que o cara tá fazendo tem que virar venda. E eu, durante pelo menos 6 anos de empresa, eu só fiz performance. Então, o cara, por exemplo, não estava fazendo, isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu já tive que, pegar avião para resolver esse tipo de problema. O cara parou de investir em topo de funil. E aí parou de vender e começou a achar ruim com você. Eu li sua mente. Primeiro mês, ok, vai continuar. Segundo mês, começa a cair um pouco. Terceiro mês, começa a cair muito. E aí esse cara começa a me ligar desesperado. Gabriel, tua ferramenta não é boa não, hein? Eu falo, beleza, vamos sentar e conversar? Me participa da sua estratégia como um todo. Tudo bem que eu sou um pedaço dela, mas se você puder abrir, eu gostaria que você pudesse, eu posso de repente te indicar coisas que você pode fazer que estão fora do meu escopo, te indicar parceiros, eu já cansei de fazer isso. Cara, o que eu já falei para cliente meu usar Criteo, usar RTB House, que são meus concorrentes diretos, porque para a proposta que ele precisava seria muito melhor do que eu já cansei de fazer isso. E eu vou continuar fazendo, porque eu sou bom, eu sei no que eu sou bom. E muitas vezes o que o cara precisa de retorno não é o que eu faço. E eu vou falar para um concorrente assumir aquele papel e eu tô ok com isso. Porque aí, de novo, você também não se queima, né? A hora que você tiver de acordo, ou ele tiver de acordo com a proposta que existe, ele vai te procurar. Exatamente. Né? Porque eu acho que isso também é uma visão de mercado que as pessoas não têm. Exatamente. Elas pegam o conhecimento e as coisas e guardam como se fosse um tesouro exclusivo delas, mas é muito mais fácil, muitas vezes, você assumir que, olha, nisso aqui eu não sou o melhor. Tem esse aqui, mas quando você quiser o melhor nisso, pode me procurar que eu vou te ajudar. Exato. E as pessoas não têm essa, ou tem até demais essa arrogância, ou não, de falar, não, se não for comigo, não é com ninguém, porque ou é comigo ou não é comigo. Exato. E aí eu acho meio chato, né? Quando a gente olha no a gente não ajuda o mercado a evoluir como um todo, né? E de novo, o nosso mercado, ele, por mais que pareça ser grande, por mais que hoje tenha bastante discernimento, bastante disseminação de conteúdo, eu ainda volto a dizer que conteúdos técnicos são rasos. Eu falo muito sobre isso. Se você for procurar hoje o que é uma DSP, cara, pouquíssimas pessoas sabem e operam. Então aqui, de novo, agora a gente já está entrando talvez numa coisa um pouco mais técnica, nem vou aprofundar muito nisso, mas é só para dizer o nível de coisa que eu costumo conversar com o mercado. Quando eu vou falar com o mercado sobre o que Blue faz, Blue usa uma DSP.
Aí muita Aí a gente se galera, pergunta, tá, mas o que é isso aí? Eu falo, se eu opero o DV360 para rodar a campanha de Google, opero. Eu falo, isso é uma DSP. Ah, então vocês operam o DV? Não, eu tenho a minha própria. Eu desenvolvi a minha. Por quê? Porque Ah, aí então você não existe só a DSP do Google? Não, não existe só a DSP do Google. Aí o cara, eu falo, você usa o Meta Ads? Uso. Eu falo, o Business Manager que você cria lá a sua campanha, aquilo é uma DSP do Meta. Porque você pode criar e operacionalizar ela de outros lugares, como por exemplo do HubSpot. Tô dando um exemplo aqui, Sim, mas mas é exatamente você isso. pode criar campanhas e fazer coisas. Eu costumo brincar que tudo depende da onde você tecla coisas e aperta botões. Mas no fundo, o nosso trabalho, além de pensar, é teclar coisas e apertar botões. Só vai mudar a plataforma. Né? Só vai mudar a plataforma. Exato. É no Meta Ads, no Google Ads, no Yahoo Ads, no Nananã Ads. Em algum lugar você vai teclar teclas e apertar botões Exato. e esperar que venha dinheiros. No fundo, é isso que as pessoas precisam entender. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar sobre para trazer para a conversa. Você falou sobre isso no começo, mas a gente não explorou muito sobre isso, que são métricas, dados e otimização de campanhas. Então aqui a gente falou muito sobre o como trazer o usuário, como olhar para ele, o funil ampulheta e etc. Mas eu sempre também costumo falar que nenhuma campanha ela é autossustentável. Nenhuma. Total. Ela é 100% otimizável e ela precisa de nós, dos gestores de tráfego, para poder garantir o sucesso dela. Eu sempre falo sobre isso. Hoje, obviamente, a gente tem muita inserção de IA, né, para fazer essas otimizações por nós ou dar os caminhos das pedras, mas eu sempre falo, começou a rodar a campanha, olha para ela com carinho, vê aonde você está aparecendo mais, quem te traz mais impressão, quem te traz mais clique, quem são os usuários em quais momentos que costumam interagir com sua publicidade, ou de todas as publicidades que você está rodando, qual que é a que tem mais efetividade, porque a comunicação que você realizou nela, de Talvez repente possa- replica para as outras, porque de repente essa aqui é o que a galera que quer você está mais interessada. Então, por que a galera está mais interessada nessa? Olha o criativo com carinho, melhora o criativo, replica isso, entendeu? E é engraçado porque isso não só funciona na parte de aquisição, quanto na parte de retenção. Quando a gente fala do CRM, quando a gente fala de automação e comunicação interna, pô, tem um e-mail que tem 60% de taxa de abertura e um e-mail que teve 20%. Por quê? É o título? É o que eu estava ofertando? Era o horário? Ou um exemplo que eu acho muito bacana, que foi uma virada de chave para um cliente nosso, que ele veio de uma outra plataforma, que ele conseguia anexar dados, mas ele não fazia quase nada com esses dados. E aí ele falou, cara, eu tenho muito cliente nativo. Eu falei, pô, reativo eles com SMS. Ele, SMS? Mas ninguém no Brasil usa SMS. Eu falei, ninguém? Aí eu ainda brinquei com ele. Eu falei, quando dá um terremoto, quando dá um vendaval, a Defesa Civil te manda uma mensagem de texto. Eu falei, quando alguém faz uma compra no seu cartão de crédito, o cartão de crédito manda uma mensagem de texto. Quando O código validador para você entrar em alguma conta ou site. Mensagem de texto. A maior empresa de logística do Brasil, que é o Correio, te avisa que seu produto está chegando por onde? Por SMS. Aí o brasileiro não gosta de SMS? Ele, não, eu nunca vi ninguém mandando. Eu falei, não é porque ninguém manda que ninguém vê. A partir do momento que ele pegou os dados, ele viu que tinha gente que nunca tinha aberto um e-mail na vida, ele começou a mandar SMS, ele começou a ter uma taxa de abertura e conversão vinda da SMS gigante. E eu falei, cara, é isso. Às vezes é só olhar pro que você tá fazendo com carinho. Pô, eu tô gastando todo o tempo do mundo para criar uma campanha de aquisição muito massa. Mas a partir do momento que o cara entra, o e-mail é oi. Acabou. Você se perdeu no personagem ali e a sua marca se perdeu junto. Então, pô, a comunicação tem que ser de ponta a ponta, de linha a linha. Da mesma maneira, quando você vai olhar o onde fazer essa comunicação. Tô investindo rios de dinheiro no Meta Ads e não tô tendo retorno. Às vezes você põe 10 pila no TikTok Ads e ali você estoura. Perceba onde seu público tá, que comunicação que você tem, o que você tá fazendo, e ali, então, tome decisões assertivas. É isso? É mais ou menos isso? É exatamente isso. E fazendo, de novo, um recorte sobre tudo que a gente está falando aqui, cara. O tema principal pelo qual eu fui convidado para falar é como especialista em performance. E talvez o que a gente menos tenha falado tenha sido performance de fato. E por quê? Porque tudo isso que a gente falou gera performance como consequência. É isso que eu sempre falo. Porque quando as pessoas estão muito focadas na performance, você deixa de olhar para o resto, porque você só tá olhando para dinheiro. Eu quero dinheiro entrando, eu quero dinheiro entrando, eu quero dinheiro entrando. Cara, todo mundo quer.
Mas, de novo, existem inúmeras coisas que estão alheias à performance, o dinheiro entrando, que vão proporcionar a performance no fim do dia. E eu falo muito sobre isso, até em questão de orientação do próprio e-commerce. Mix de produto, margem de lucro que você tem sobre o produto que você vende no digital. É uma coisa que eu, como um prestador de serviço que roda display, deveria te falar? Não, você tem que ter um estrategista de produto dentro da tua casa que vai falar para você que a margem do teu produto é estrangulada. Só que eu chego pro cara e falo sobre isso, entendeu? Porque eu entendo de negócio. E aí não é o Gabriel, é toda a equipe que eu tenho. Mas o grande ponto é, quando eu falei pra você quem é o cara mais cobrado de toda essa história, no fim do dia sou eu. Porque todo mundo acha que plugar uma ferramenta de performance e retargeting no e-commerce é a salvação. É plugar a Blue e hoje eu vendo 1.000, amanhã eu tô vendendo 10.000. E é papum, né? E eu falo, gente, pode ser. Mas se toda a estratégia estiver amarrada, se o teu topo de funil está gerando tráfego qualificado, se o teu e-mail marketing, alimentação de e-mail, pode ser até com o SMS que você falou, está funcionando bem, eu vou conseguir operar bem no final. Eu sou uma parte da estratégia, eu não sou o M do milagre que você também falou, que é me plugar e eu converter mais. Naturalmente, quando você me pluga, você vai ver um crescimento de venda, porque eu vou começar a trazer pessoas de volta que antes não eram impactadas da maneira que eu trabalho e elas vão comprar. E isso é esperado. Mas a partir do momento que eu já atingi as pessoas que você tinha represadas, acabou. Como é que você garante que isso vai continuar de maneira sustentável? Fazendo toda a estratégia acontecer. Então, o ser especialista em performance é o que eu mais falo para todo mundo. É consequência de uma estratégia bem amarrada para o e-commerce como um todo. E não começa no digital. Começa e todo na mundo operação precisa interna saber ali. disso. Às vezes, a logística está represada. Às vezes, a margem de produto está estrangulada. Às vezes, o mix de produto está baixo. Então, são todas essas consequências, e vou falar, o que eu rodo é um banner de recomendação de produto com inteligência artificial baseada no que você viu. Então, se você viu um iPhone no site que vende zilhões de telefones, eu vou te recomendar iPhones ou celulares com ticket médio parecido, categoria similar e por aí vai, porque eu preciso prender a tua atenção, obviamente com o que você viu, mas várias outras coisas que igualmente vão chamar a sua atenção dentro de um criativo bonito. Isso eu até gosto de brincar, que é só um paralelo muito imbecil que eu vou fazer, mas eu posso ter a melhor tecnologia do mundo. Se o usuário vê um banner feio, ele não clica. Total. Então, tudo isso precisa fazer sentido com um banner bonito. É o que eu vou entregar para o teu usuário final, com inteligência, blá blá blá, que eu vou convencer você para adquirir meu produto. Agora, de novo, vamos supor que você vende iPhone. Você está sem estoque de iPhone. É culpa minha não vender? Não é. Minha campanha está ativa. Só Tô que trazendo gente. tô trazendo gente. A galera tá clicando. E aí eu até falo, porque tem inúmeros possíveis problemas técnicos também que podem acontecer no meio do caminho. E eu falo muito sobre isso para os e-commerces. Eu falo, cara, se você não tá com o produto em estoque, quantas vezes por dia você atualiza o catálogo de produto que você manda para eu consumir? Porque se não tem o produto em estoque, eu tô recomendando no meu banner porque você não me avisou e eu não atualizei, o cara vai clicar no banner, ele vai pro site e não vai conseguir comprar. Que experiência maravilhosa que você deu pro usuário. Não volta nunca mais. A culpa é minha? Não é, porque eu tô esperando você me dar o insumo de informação de que eu preciso atualizar o catálogo porque você tá sem estoque. Então, se você atualiza o catálogo uma vez por hora, eu vou colocar o meu sistema para importar o teu catálogo uma vez por hora. E aí, consequentemente a gente vai ter uma atualização sempre estará bacana. atualizado e eu vou evitar de dar uma experiência ruim pro teu usuário. Só que, igual eu falo, nada disso muitas vezes é culpa minha. E eu fico jogando isso não para tirar a culpa de mim. Pelo contrário, para mostrar pro cara que tá do outro lado que eu tô com ele. Nada do que eu tô falando para você é culpa minha, mas eu tô com você. E você se já você olhou precisar para de tudo isso ajuda, aqui? a gente vai... Eu tô aqui, vamos sentar, me participa da tua estratégia. Deixa eu entender como que isso funciona. Traz mais para mim. Ah, mas eu só pago você para rodar retargeting. Maravilha, só que eu vou ser o cara que vai ser cobrado quando você parar de vender. Então é mais fácil eu entender o começo, meio e o fim, para eu entender onde está o problema e, consequentemente, não termos esse engasgo, né? Exatamente. Eu posso dizer, e eu acho que isso talvez encerre um pouco o nosso papo, mas eu acho que a proposta do episódio foi uma, e eu posso dizer com tranquilidade que o que a gente fez aqui foi apertar a tecla SAP do que é performance de verdade. Exato. Porque é um termo tão carregado hoje em dia nas costas de todo mundo. Você trabalha com marketing voltado para o digital, a primeira pergunta que vão te fazer é: trabalha com performance? Você trabalha com tráfego? Tudo hoje em volta acaba girando em torno disso. Mas o que é de verdade? O que é a performance? Aonde ela acontece? Ela acontece na mão do gerente de tráfego, do gestor do e-commerce, do estrategista? Aonde ela está? Eu acho que a gente conseguiu direcionar para quem está em casa assistindo a gente aonde ela está. Ela está em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Igual o nome daquele filme. É exatamente mas isso. é necessário que você tenha a cabeça boa
principalmente para conseguir entender isso, que performance não é um número no fim do seu relatório. Performance é a experiência que existe dentro de todo o seu modelo de compra e venda. Faz sentido isso? 100% não colocaria isso de forma melhor. Eu só traria a necessidade dos dados que você trouxe mais cedo como pergunta. Então, tudo isso que você falou de juntar todas essas pessoas que cuidam, teoricamente, de tudo isso na mesma mesa, com os dados em cima da mesa, para se ajudar. Entendeu? Se você está na gestão de um e-commerce e você tem capacidade de ter todas essas pessoas, porque muitas vezes você não tem, você é todas elas, principalmente se você é todas elas, crie a consciência de que existem todas essas frentes e que você precisa consumir os dados de todas essas frentes para entender que não necessariamente o problema está na performance. Ou eu não estou performando. Por que eu não estou performando? Então aqui a gente já trouxe na tecla SAP que você falou todos os possíveis problemas que você pode enfrentar, ou alguns deles. Existem vários outros. Eu acho que mais do que só mostrar onde está a casa do problema, a gente deu um direcionamento de como resolvê-los, né? Então, pô, tá com problema de tecnologia? Cara, tecnologia não vai faltar para você conseguir se auxiliar. Desde um chat GPT ao e-drone para te conectar de forma gratuita. Pô, eu não sei o que olhar. Cara, o que não falta é ferramenta para te ajudar a analisar dados. Pô, eu não sei como criar. De novo, aqui a gente deu caminhos Vários e caminhos, modos e modos. E aí eu queria te fazer uma última pergunta, que eu acho que é talvez a mais importante, que é, para quem tá em casa, achou que tudo isso que a gente falou é extremamente importante, dá um caminho das pedras para esse pessoal. Tenta explicar para eles, olha, se você quer começar, começa por... Mas deixa só para entender o que eu tenho que falar agora. Vamos lá, ó. Quando você fala caminho das pedras, é para empreender, é sobre mídia, é sobre vida? Eu acho que para empreender, porque o empreender conecta exatamente com o que a gente disse. Um bom empreendedor hoje, ele vai precisar estar, pelo menos, raspando a superfície de tudo isso que a gente falou. Sim. Né? Para ele ser um bom empreendedor. Então, qual que é o caminho? Pô, eu vou fazer um curso de marketing, eu vou comprar um curso do guru, eu vou ler um livro, por onde? Ou, como eu já ouvi muito, e particularmente como eu aprendi, eu vou ser o cara que vai sentar na frente do computador, apertar teclas e botões, e vou fazer funcionar do jeito que eu acho que deveria. Qual que seria um caminho de vamos teste? lá. Primeiro, o caminho das pedras não existe. Já começo respondendo dessa forma. De maneira muito clara, o caminho das pedras não existe. Então, vou falar, por exemplo, o que é para mim e o que é para você. Por que o caminho das pedras não existe? Porque eu nasci numa realidade e você nasceu em outra. O que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Então, o que eu mais vou falar para quem quer ser empreendedor, e aqui eu falo, o empreendedor, ele não é o cara que abre um negócio e faz esse negócio prosperar. O empreendedor é o cara que simplesmente quer ter sucesso na própria vida. O nome disso é intraempreendedorismo. E você pode fazer isso dentro de uma empresa CLT, servidor público, o que for, é para tua vida. Antes de mais nada, se conheça. Então, vamos dar um step back. Antes de qualquer coisa, se conheça. Por que eu falo se conheça? Porque você tem que ter um propósito. A vida funciona por meio de propósito. A partir do momento que você entende aonde você quer chegar, não necessariamente quando você está lá nos seus 18 anos, na faculdade, até 24, 25, você sabe com clareza aonde você quer chegar. Mas busque o mais cedo possível aonde você quer chegar, o que você quer conquistar. E aqui tá tudo bem ser bem material, aqui tá tudo bem ser qualquer coisa. Crie um propósito. Por que propósito é bom? Porque ele vai ser o gás que vai fazer você levantar todos os dias para fazer alguma coisa da vida. E eu costumo falar sempre, se você não tem isso, você tá perdendo tempo. Porque você tá levantando todo dia e aí começa a vir as reclamações. Meu emprego é ruim, minha vida é ruim, eu não tenho sorte. Beleza, mas você quer o quê, cara? Aonde você quer chegar? A tua sorte tá onde você faz ela, né? Exatamente. A sorte, ela existe, tá? Isso eu falo muito, ela existe. Mas eu costumo dizer, quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Porque a sorte tá em enxergar as portas que a vida abre. E aqui eu te falo com muita clareza que a vida abre porta todo dia. Só que se você não tá preparado, você não enxerga. E aí, ao invés de você atravessar, você vai falar que você é azarado. Então, antes de mais nada, cara... Antes de mais nada, propósito. Uma vez que você entendeu o propósito, se cerque de boas referências. Segunda etapa, referência. A vida, ela só muda com referência. Então eu falo, se você acha que hoje você está na escola, às vezes tem um jovem assistindo a gente, você está na escola, você está na faculdade, você está andando com aquele grupo que não quer nada com nada, brother, sai daí. Sai daí. O grupo que não quer nada com nada vai chegar em lugar nenhum. Eu tenho uma frase que é super comum aí de se ouvir em tudo que é coach, mas, cara, você é uma média
das 5 pessoas mais próximas Isso que é você tem na sua real. vida. Isso é real. E é louco parar pra pensar que é a maior realidade que eu já ouvi em todos os lugares, de todos os ambientes que eu já convivi. E é real. Você é reflexo das pessoas que você mais convive. Seja de relacionamento amoroso, seja de relacionamento profissional, seja de relacionamento educacional, você vai estar cercado das pessoas e elas vão refletir em você o que você é. Então, Exatamente concordo isso. plenamente com você que antes, pra mim, eu acho que não só antes do propósito, mas caminhar com pessoas com um propósito vai te ajudar a encontrar o seu. Também. Eu acho que isso é uma coisa que se complementa muito dentro dessa O jornada, que tá né? implícito na sua fala? Que é importante entender qual que é Referência. a referência. Porque se o cara que tá do teu lado, ele tem a clareza do propósito dele, ele vai sentir muito orgulho e muita felicidade em compartilhar isso com você. Automaticamente, você que não tem um, vai falar, o que que esse cara tem de diferente de mim? Um propósito. O que que eu preciso? Um propósito. Então eu falo, primeiro propósito, referência. A referência é aquela que vai te levar. A gente é sim moldado pelo ambiente. A gente é. Não adianta. A gente é. Se você só anda com pessoas que estão no teu nível ou abaixo de você, É pra lá que dificilmente você vai evoluir. O nome disso é zona de conforto. Ah, Gabriel, então eu preciso necessariamente, sempre que eu tiver num determinado nível, procurar alguém melhor do que eu? Sim. É Sim, doloroso, se provoque, sim, mas esteja lá. Isso não significa que você precisa abandonar as suas amizades. Isso não significa que você precisa Esquecer de colocar onde veio. máscaras, ser desumilde, etc. Não tem nada disso aqui, cara. É simplesmente busque conviver com pessoas que te provoquem a ser melhor. E isso vai fazer com que, naturalmente, você esteja todos os dias se instigando a crescer. E o que é mais legal, se as pessoas que estão com você e são esses seus amigos de verdade, desde lá de trás, independente de onde eles estejam, se eles de fato são verdadeiros, eles vão crescer junto com você. E quando você vê, tá todo mundo bem. Isso que é legal. É um exemplo, entendeu? cara, muito bacana, porque é normal a gente ouvir isso e isso é uma coisa que me surpreendeu, porque o brasileiro é que tem esse amigo de longa data, né? Quando eu conheci pessoas mais de fora, eles não têm esses amigos de 20, 30 anos, porque as pessoas vão atrás dos seus propósitos e acabam se desconectando lá fora. No Brasil, eu acho que as pessoas se agregam muito exatamente por esse senso de familiaridade e tudo mais, e não se percebe que é necessário, e eu sou um cara que, eu costumo, dos meus amigos, eu sou amigo LinkedIn. Eu falo, cara, você tem uma jornada de vida mó da hora, conta isso aí no LinkedIn. O cara, não, pô, LinkedIn é Disneyland. Eu falo, não interessa, cara, vai lá, se posiciona, se coloca, porque isso é o que vai te dar o próximo passo. E eu falo isso pra todo mundo, eu falo, cara, eu gosto de ser o amigo que puxa, até quando eu posso. Quando eu vejo que não adianta eu puxar, tudo bem, vai continuar sendo meu amigo, vou continuar te amando, mas, brother, eu preciso alçar voos mais altos e eu vou correr com uma outra galera. E eu acho que tem que ter também essa, igual você disse, não precisa ser desumilde, mas tem que ter essa humildade interna de olhar para as pessoas que você tem ao seu meio e falar assim, cara, eu te amo, eu vou estar com você pro resto da vida, mas nesse momento eu preciso correr atrás de uma outra parada. Sempre que eu vier aqui, a gente vai estar junto, a gente vai... Mas não dá mais para ter aquele senso de união extrema, porque senão a gente fica travado. Então, eu tento puxar, e eu acredito que pessoas como a gente sempre vão tentar puxar e agregar, mas se não dá, eu não posso deixar, e eu acho que essa dica fica pra todo mundo em casa, não deixe que um peso na sua vida, de fato, se torne um peso. As né? âncoras, né? As âncoras, porque, pô, hoje tá pesado 1 quilo, amanhã esse 1 quilo virou 2, virou 3, virou 5, quando você vê, você tá afundando, porque você se deixou ficar enroscado naquela âncora, né? É exatamente isso. E, assim, o que eu mais falo também, tudo na vida, literalmente tudo, é uma troca. A troca é 50% de cada lado. É normal, em qualquer relacionamento, às vezes você dá 80-20, 70-30. Mas aí é rotativo, O natural né? é 50-50. Ou o saudável, né? Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu hoje lidero mais de 60 pessoas. E eu falo muito isso pra todo mundo. Eu busco criar uma conexão pessoal com todo mundo, porque eu gosto de mentorar essas pessoas para elas entenderem que, independente de onde elas estejam, o que elas estejam fazendo e por aí vai, elas podem alçar voos maiores, mas elas precisam compreender o que elas estão fazendo em relação à vida delas. E não é na empresa. A empresa é um recorte da vida delas. Elas estão em casa, elas estão na faculdade, elas estão em vários outros ambientes. Quem é você nesses outros ambientes? O que você está fazendo nesses outros ambientes? Com quem você está se relacionando nesses lugares? Todos os lugares que você frequenta, literalmente todos eles, são oportunidades para você. Você está frequentando lugares que estão te proporcionando crescer? Muitas vezes não. Então eu falo muito isso para as pessoas. E tudo bem, tem perfil que não se sente à vontade. Mas também você tem que estar apto a poder entender que muitas vezes você não está evoluindo por conta própria. Porque você está se impedindo de colocar ali. Então, eu busco trazer essas provocações para as pessoas, sabe? Mas sobre a história do 50-50, é porque muitas vezes a gente busca puxar as pessoas de fato.
Mas a gente também precisa, no nosso papel de educadores, entender o nosso limite. Completamente. Então, isso é algo difícil quando a gente tem gosto pelo que a gente faz, né? Porque a gente sabe que nós somos a nossa referência de sucesso. Então a gente sabe que por tudo que a gente faz, o sucesso existe. E dá pra chegar. E dá pra chegar. E aí você tá ali com teu melhor amigo, com teu amor da tua vida, ou amigos muito próximos e falando, cara, vem, pelo amor de Deus, faz isso. Só que é no tempo do cara. Porque é uma outra pessoa, com outra crença, com outras verdades, outros valores, muitas vezes. E você não sabe, você não tá na cabeça da pessoa. Então, a gente também precisa criar essa empatia, muitas vezes, e é difícil mesmo, cara, de chegar à compreensão psicológica que todo mundo tem o seu tempo de evolução. E a gente tá no nosso. Às vezes, pra gente aconteceu mais rápido. Pra ele pode acontecer, ele pode ter mais sucesso do que a gente no futuro, inclusive. Mas ele vai precisar passar por uma cadeia de acontecimentos que talvez proporcionem isso pra ele por uma outra realidade. A gente pode ser um pedaço do caminho dessa pessoa. Pode ser a porta que Ou a estava porta. tava esperando ser aberta. Uma vez que abre, a pessoa vai passar por a gente, vai absorver o que ela precisa absorver e ela também vai seguir. Eu acho que isso é outra experiência que as pessoas não estão mais acostumadas hoje em dia, que é do desapego, né? Tipo, tem gente que passa na sua vida e, cara, pode ser a experiência mais legal do mundo e acabou. E tá tudo bem, porque vai acontecer hoje, amanhã e outro dia e outras vezes. É comum e principalmente as pessoas, quando elas conseguem fazer essa correlação, e aí eu vou fichar o nosso papo fazendo essa correlação, que se as pessoas começam a entender que é importante trazer pessoas novas para dentro das nossas vidas, da mesma maneira que é importante trazê-las para dentro do nosso e-commerce, mas também manter as pessoas de qualidade, começa a ficar mais fácil. Então, eu acho que dá pra gente dizer que um equilíbrio saudável tá atrás de correr atrás de uma boa performance, mas sem abandonar quem em todo esse momento teve do seu lado e te ajudando a crescer. Exato. Faz sentido? Exato. Só busca entender, e assim, realmente, muito pra finalizar, só busca entender o momento de cada coisa, porque isso vai determinar o quanto de esforço você vai colocar pra cada um. E você não tá sendo egoísta muitas vezes por colocar mais esforço em um do que em outro. A gente também precisa entender isso. Total. Gabriel, cara, que papo. Nossa, me tocou. Acho que a gente conseguiu, igual eu disse, trazer uma tecla SAP diferente, né? Porque se a gente for perguntar pro nosso amigão ChatGPT o que é performance, não vai passar nem perto de tudo isso que a gente falou hoje. Então eu acredito que com esse toque mais humano, a gente conseguiu deixar pro pessoal de casa muito conhecimento. Então, cara, muito obrigado pelo papo. Imagina. Agradeço de verdade, o convite já tá refeito. Passou aqui perto do estúdio, vem pra cá, vamos Só bater um chamar. papo. Deixa um recado pro pessoal de casa. E aí, pessoal, muito obrigado pra todo mundo que acompanhou até agora o episódio. E, claro, todas as redes, tanto da Edrone quanto da Blue, vão estar aqui embaixo. Então, por favor, sigam todo mundo, curtam o nosso conteúdo e, principalmente, vamos interagir e vamos criar uma trilha de sucesso junto. É isso Perfeito? aí. Então, por favor, deixa teu recado pro pessoal de casa. Antes de mais nada, agradecer vocês pela abertura. Como eu disse, eu faço isso também, né? Eu tenho o meu canal que chama Bluecast, para quem quiser seguir. Também Vão trago lá. conhecimentos mais humanizados sobre grandes carreiras do segmento de marketing digital, tecnologia e empreendedorismo, que são as pautas que eu busco trazer. Mas não é para puxar jabá para mim, mas muito para dizer que eu nunca estive do outro lado. Então foi a primeira experiência que eu tive. Eu espero que tenha sido legal. Foi muito legal. Foi uma conversa enriquecedora para mim também. Foi um papo muito bom, porque antes você me brifou sobre a gente começar e falar sobre performance, sobre ROI e tudo mais, mas a maneira como a gente conduziu a conversa, e isso vai muito de como eu faço as coisas, é sempre dar contexto, porque dá referência, e a partir da referência a pessoa monta planos de ação. Perfeito. Então, se a gente sai do que é o tema de fato, para poder mostrar que ele é a consequência de todo um conjunto de ações, eu acho que a gente vai para o caminho certo. E aí a mensagem é justamente essa: faça isso na sua vida. Tira o Busque estribo, seu né, propósito. gente? Tira o estribo, entendeu? olha a big picture, né? Olha o cenário Exato. todo. E eu acho que eu concordo muito com você. Encontrem o seu propósito. Uma vez que isso fizer sentido pra você, seja profissionalmente amoroso. Pô, tem gente que eu conheço, e eu acho que fica aí um recado, tem gente que não nasceu pra empreender, tem gente que nasceu pra ser o par bem. perfeito de outra pessoa. Eu conheço gente que, cara, trabalha porque precisa, mas o sonho dela é ser o marido perfeito ou a esposa perfeita, e tá tudo bem. É o propósito de cada um. Exato. Então, também não tenham medo de confrontar o seu propósito, porque eu acho que isso é outra coisa que, quando a gente fala de performance, sucesso e futuro, tem gente que acredita que tudo isso tá ligado a dinheiro. E às vezes não tá. Às vezes tá ligado com satisfação pessoal, né? Performance é consequência, dinheiro é consequência. Se o dinheiro for o objetivo ou o propósito, você pode ter certeza, 100% de certeza que você vai se ferrar.
Anota isso. Dinheiro é consequência. Usa ele para você ter outros parâmetros de sucesso. Aí o dinheiro vem. Perfeito. Meu querido, muito obrigado. E pra quem assistiu a gente até agora, muito obrigado. Fiquem aí e acompanhem os próximos episódios do Eduardo Cash. Até mais e tchau, tchau!